Vamos agora com a segunda palestra da nossa temática da Conferência de Diadema 2020. O Depósito de Literatura Cristã, todos os anos, incentiva essa conferência participando e oferecendo preços especiais. E mais uma vez estamos juntos, desta vez oferecendo descontos através de um cupom para você adquirir na internet devido à conferência ser feita virtualmente por causa do momento que vivemos da pandemia. Pela imagem aí você vai reconhecer o cupom e poder comprar com esse desconto especial até domingo com frete grátis, 50% de desconto. Boa palestra e desfrute do conteúdo. Uma ótima tarde, uma ótima noite a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Esse ano a nossa Conferência Bíblica de Diadema, está sendo apresentada nesse formato digital. É uma graça da parte do Senhor que Ele nos dá essas opções e que podemos então ter o privilégio de mesmo assim estarmos debaixo da palavra de Deus, aprendendo dele, aprendendo da palavra dele, principalmente aprendendo a respeito da pessoa do Senhor Jesus, contemplando a ele. Já ouvimos uma breve introdução a respeito dos dois capítulos de Levítico 16 e Números 19, e são temas de suma importância que atravessam toda a Bíblia. Hoje o nosso tema é o grande dia da expiação. Nós queremos nos ocupar com esse tema de Levítico 16. Muito bem, expiação é um tema que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Também o tema da restauração é um tema importante, porque a posição em que nós fomos colocados, nós podemos, de certa forma, perder o gozo, o usufruto dessa posição, embora a posição em si, de filhos de Deus, de salvos, ela é imperdível. Mas nós precisamos também da restauração quando estamos em um estado a não usufruirmos a posição na qual fomos colocados. Agora, a expiação é um tema que nos dá a base para tudo isso. E quando estamos tratando de assuntos do Antigo Testamento, como esse de Levítico 16, Números 19, expiação, purificação, restauração, temos que nos dar conta de como o Antigo Testamento deve ser interpretado. O Antigo Testamento, ele nos apresenta as verdades bíblicas, muitas vezes, sob forma de figuras, que servem de exemplo e de sombra das coisas espirituais, das coisas celestiais. Exemplo e sombra. Já o Novo Testamento, ele nos mostra a realidade das coisas. E em Colossenses capítulo 2, versículo 17, temos uma afirmação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que nos remete justamente a esses dias de festa, dos quais Números 19 e Levítico 16 nos falam. Principalmente Levítico 16, que trata de uma dessas festas do Antigo Testamento. E essas festas também são colocadas como sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, Cristo é a realidade das coisas. Podemos ver a Ele também nessas festas apresentadas no Antigo Testamento. Para iniciarmos então o estudo de Levítico 16, nós queremos fazer a leitura do texto primeiro. Levítico 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo,
para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar.
E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para ministrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará a expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui, então, o texto sagrado das Escrituras. Temos lido agora esse capítulo 16 de Levítico e agora, então, queremos nos ocupar com mais detalhes. Já dissemos e destacamos no título dessa palestra e da conferência em si, que Levítico 16 trata de expiação. Muito bem. Se estamos falando de termos assim, precisamos primeiramente saber o que é expiação. O termo necessita de explicação porque há um vocábulo que não é muito comum hoje em dia. Vamos, para isto, verificar algumas passagens do Antigo Testamento que nos dão alguma luz a respeito disso. E, como eu disse, esse é um tema que atravessa todas as Escrituras. Portanto, queremos agora ver algo de Gênesis, já capítulo 3, onde nós temos relatado a queda em pecado do ser humano, de Adão e de Eva. E no versículo 7 nós lemos que eles conheceram que estavam ambos nus e que eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles eram nus e fizeram aventais. E depois, quando Deus passeava no jardim pela viração do dia, eles esconderam-se de Deus. E no versículo 19, nós lemos a sentença dessa desobediência daquele único mandamento dado por Deus, que eles estariam sujeitos à morte, porque és pó e em pó te tornarás. Mas o Senhor, ele também achou uma solução para isto, e no versículo 21 ele lhes fez túnicas de peles. É importante vermos essas coisas. Nós vimos que eles reconheceram a sua nudez. Portanto, eles estavam abertos, completamente nus diante de Deus. E eles perceberam que essa posição não era possível manter, que diante de Deus eles precisavam ser cobertos. E eles tentaram de fazer essa cobertura por meio dos aventais. Mas não adiantou, e Adão e Eva sentiram isso nitidamente e por isso eles se esconderam quando o Senhor passeava no jardim. Eles perceberam, com essa minha própria cobertura eu não posso estar na presença de Deus. Mas Deus, ele os cobriu da maneira correta, ele os cobriu de uma maneira
que condizia com o seu caráter santo, fez túnicas de pele para eles. A decisão era a morte que atravessa a todos os homens. Contudo, ali está a solução, as túnicas de pele de um animal que teve que morrer em lugar de Adão e Eva, se tornando um substituto, e também a sua condição inadequada diante de Deus, causado pela queda em pecado, causado pelo pecado e pelos atos cometidos, os pecados, precisava de ser coberta, precisava de expiação. E Deus propiciou essa expiação. A próxima passagem das Escrituras, onde nós temos também uma alusão à expiação, ainda não o fato em si, não o conceito em si, mas uma alusão, está em Gênesis também, no capítulo 6. A palavra expiação, ela significa, ela deriva de um verbo, de uma raiz, melhor dizendo, de uma raiz hebraica, kofar, que significa cobrir, tapar, tampar. E esse verbo, essa raiz, deu origem à palavra betumar e betume, usado em Gênesis 6 quando se trata da arca. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ela deveria ser coberta e assim era possível colocá-la na água sem que ela afundasse, sem que a água penetrasse nela. Totalmente coberto por betume, uma proteção absoluta. Em Gênesis 32 temos uma próxima referência a esse verbo, já da mesma forma como ele está sendo usado em Levítico capítulo 16. Gênesis 32, quando Jacó está indo ao encontro do seu irmão Esaú, e ele percebe que Esaú está provavelmente com raiva dele, e ele pensou, bom, eu vou mandar um presente para Esaú, e esse presente vai aplacar a ira de Esaú. Esse presente vai fazer com que Esaú dá mais importância para o presente do que para mim, que ele vai ficar bem comigo. E literalmente a palavra utilizada ali para aplacar significa cobrir o rosto. E é justamente isso que o Senhor Jesus fez quanto à nossa relação com Deus. Ele se colocou no meio, ele mesmo foi esse presente. Nós veremos isso claramente depois em Levítico capítulo 16. Portanto, a palavra expiar, expiação, significa cobrir, tapar, tampar, colocar uma cobertura, uma tampa em cima que obstrui totalmente a visão para aquilo que era antes. Assim como aqui nós vemos nessa imagem, um buraco que se abriu numa estrada grande e ela foi tampada. O estado depois é perfeito. Não se vê mais nada da bagunça que havia. O buraco foi totalmente coberto. Não significa, por outro lado, varrer as coisas debaixo do tapete. O tapete também cobre, mas se você levantar o tapete, as coisas estão ali e você, de novo, tem o mesmo problema. O Senhor Jesus, ele não varreu os nossos pecados debaixo do tapete diante de Deus, mas ele os cobriu completamente e para sempre. O que é expiação? Êxodo 12, versículo 13, nos dá uma ideia mais ampla já. Na Páscoa, nós lemos
a respeito do sangue, e esse sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Eis o que Deus faz. Portanto, o sangue é absolutamente necessário para fazer expiação, para providenciar essa cobertura. O sangue já estava ocultamente presente lá em Gênesis 3, quando o animal teve que morrer e Deus fez as vestimentas de pele. O sangue estava presente ali na Páscoa, em Êxodo 12. E o sangue está mencionado claramente, então, no Novo Testamento, em João 19, 1 de Pedro 1,19, onde nós ficamos sabendo de quem esse sangue expiador é. Logo saiu sangue e água do lado do Senhor Jesus. E Pedro nos diz que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, o sangue, o precioso sangue de Cristo, ele nos deu vida. A morte dele nos deu vida. A morte do animal em Gênesis 3 deu vida a Adão e Eva. Os capacitou para estarem diante de Deus novamente. O sangue do cordeiro morto na Páscoa deu vida ao israelita que estava dentro da casa. O sangue de Cristo deu vida a você e a mim. No Novo Testamento temos um outro termo utilizado, que é propiciação, e também derivado disso, propiciatório. Também ali é feita uma clara referência à pessoa do Senhor Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele. Mas também pelos de todo mundo. Já nos mostra a abrangência da obra do Senhor Jesus. Depois voltaremos a esse tema. Em 1 João 4, versículo 10, a outra ocorrência, são as únicas duas no Novo Testamento onde propiciação, ou em grego hilastos, é mencionado, que ele, Deus mesmo, de novo como origem da expiação, ele mesmo enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Temos então mais duas passagens no Novo Testamento que contêm um termo ligado à propiciação, que é o propiciatório. E nós vemos a importância também de termos uma tradução boa em mãos. E eu estou inclusive usando ali a tradução Corrigida Fiel, versão ACF, que entre as traduções no Brasil é uma das mais fiéis podemos ter em mãos. Contudo, também nesta tradução, infelizmente, de vez em quando tem inconsistências, como aqui. Em Hebreus 9, versículo 5, é feita referência ao propiciatório, que era aquela tampa sobre a arca da aliança, que estava lá no tabernáculo, depois no templo. E essa tampa é chamada de propiciatório, de lugar onde se faz expiação. E em Romanos 3, 25, Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para, não propiciação, para propiciatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Essa palavra aqui, traduzida como propiciação, na verdade, no original também é propiciatório. O Senhor Jesus é comparado àquela tampa da arca sobre o qual é feito expiação pelos pecados. Por meio de quê? Por meio do sangue. Assim como já temos visto. Portanto, expiar, expiação, propiciar, propiciação tem a ver com aplacar e tampar a ira de Deus. E isso emana de uma fonte, da fonte suprema, de uma fonte inesgotável. Isso vem do coração amoroso de Deus. E é Ele mesmo que propiciou
a expiação e o meio da expiação. Agora a pergunta, por que nós precisamos de expiação? Qual que é o motivo para isso? Muito bem, vamos de novo agora lá ao deserto e vamos ver essas figuras do Antigo Testamento em Levítico 16. Esse capítulo, ele nos responde duas perguntas. A primeira pergunta que precisamos responder é: Deus, ele pode? E caso que sim, como que ele pode habitar no meio do povo de Israel? E a resposta a essa pergunta é a expiação. Expiação feita, Deus pode habitar, e também como ele pode habitar. De que forma, de que maneira? Muito bem, uma segunda pergunta que precisamos responder nesse contexto é: como os homens pecaminosos, homens que estão caracterizados pelo pecado, como eles podem se aproximar de Deus e como ele então pode aceitar os seus sacrifícios, os sacrifícios dessas pessoas? E a resposta novamente é por meio da expiação. Deus propiciou expiação como resposta a essas duas perguntas. A expiação possibilita a habitação de Deus no meio do povo de Israel. A expiação possibilita a habitação de Deus, a morada de Deus no meio nosso hoje em dia também, como igreja. E a expiação propicia, nos dá a possibilidade de que o ser humano possa se aproximar de Deus e apresentar os seus dons, os seus sacrifícios a Deus. Que maravilha! Isso também é verdade hoje em dia. Deus, ele propiciou a expiação e você e eu podemos nos aproximar dele e ele aceita os sacrifícios. Quando nós nos perguntamos por que expiação é necessária, nos deparamos com um problema. Esse problema é pecado, é como um vírus que atravessa a humanidade. O pecado está ali. E por outro lado, isso nós temos aqui em Levítico 16, nos primeiros versículos, onde falava dos dois filhos de Arão que morreram quando se chegaram diante do Senhor, porque eles se chegaram de uma forma pecaminosa ao Senhor, eles não vieram da maneira como Deus o quis, eles se aproximaram dele com suas próprias ideias de aproximação. Isso é pecado. Por outro lado, temos então a santidade e a glória de Deus. Isso aqui em Levítico 16, nós vemos claramente no versículo 2, onde Deus mesmo diz que aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Essa nuvem era a nuvem da glória de Deus, e a santidade de Deus habitava nisto, e ele se apresenta no meio dos dois querubins de glória. Só que pecado, por um lado, e santidade e glória de Deus, por outro, são coisas incompatíveis, não combinam. Não há congruência, não há um ponto de encontro entre essas duas coisas. Então, é impossível, na verdade, que uma pessoa pecaminosa, em seu estado pecaminoso, possa de alguma maneira se aproximar a Deus em sua santidade e sua glória. Mas nós já vimos, a expiação é a resposta justamente para esse problema. E o pecado traz consigo a morte. Com isso, nós chegamos agora ao grande dia da expiação, em hebraico chamado de hoje Yom Kippur, ou na própria palavra de Deus, em Levítico 23, esse dia tem o nome de Yom HaKippurim, que é simplesmente o plural, dia das expiações. Muito bem, esse dia também é aludido ainda em Números 29, versículos 7 a 11. Temos ali alguns sacrifícios adicionais não mencionados em Levítico capítulo 16, contudo, sacrifícios que já se dão
após todo o procedimento prescrito para esse dia da expiação. E, portanto, nós vamos nos ocupar hoje apenas com Levítico 16. Os outros 2 capítulos, de certa forma, serão abordados de alguma maneira ainda, quando o irmão Maicon vai apresentar algo a respeito do significado profético dessa festa do grande dia da expiação. Os versículos 1 e 2 nos dão uma introdução mostrando que o pecado traz consigo inevitavelmente a morte. Versículo 2 nos mostra que por causa do pecado e da morte, a entrada, a presença e a glória de Deus, a pessoa de Deus é vedada, justamente por causa da sua presença e por causa da sua glória presente ali. Já vimos que essas coisas não combinam entre si, que Deus tem que julgar o pecado, especialmente quando ele se manifesta na própria presença dele. E por isso, para evitar isso, ele proíbe ali totalmente a entrada. E é isso que aconteceu com o ser humano também. A queda em pecado, o pecado em si, atravessou toda a humanidade e nos afasta de Deus. Estamos longe de Deus. Na continuação desse capítulo 16, a partir do versículo 3 até o versículo 8, e poderíamos até incluir ainda os versículos 9 e 10 nisto, nós temos preparativos para os atos de sacrifícios em si. Primeiro, aprendemos ainda no versículo 3 que a entrada era então possível, mas não no estado natural do ser humano. A entrada era possível fazendo expiação. Expiação feita por meio de um sacrifício. E para isso Arão tinha que escolher um novilho. E esse novilho serviria de oferta pelo pecado. Ali na nossa tradução diz expiação do pecado, essa expressão é a mesma utilizada como oferta ou sacrifício pelo pecado em outras passagens. E um outro animal para adorar, um carneiro para holocausto. Portanto, um novilho, um carneiro. O versículo 4 nos mostra uma primeira condição, um pré-requisito para poder entrar à presença de Deus. Arão, ele normalmente tinha as suas vestes de sumo sacerdote, as suas vestes sacerdotais, aquelas vestes maravilhosas, gloriosas. E agora aqui Deus diz, essas vestes não devem estar sobre Arão quando ele se aproxima naquele dia da expiação a mim lá no santuário, quando se lhe apresenta ali. Ele tem que vestir vestes santas. O Senhor Jesus é o único perfeito nisso. Vamos rapidamente ver essa composição dessa túnica santa de linho. Era totalmente branca, de linho branco. Ele tinha que ter ceroulas de linho, ou seja, vestimentas para as pernas, tipo uma calça larga, algo assim, por baixo. Uma ceroula é uma calça de baixo. Tudo de linho para cobrir a sua carne. Não deveria ser visível diante de Deus a carne dele, a carne do ser humano. A carne pecaminosa é inadequada para a presença de Deus e tem que ser coberto com algo, com vestes santas. E ele também tinha que cobrir a sua cabeça, tirando a sua cobertura normal, que tinha aquela faixa de ouro também, que dizia justamente santidade ao Senhor. Ele tinha que trocar por uma mitra de linho, uma cinta de cabeça, feita também de linho. E ele tinha que se banhar. Ele tinha que tomar banho antes e então vestir essas vestes. Muito bem. Quando nós nos aproximamos de Deus, só podemos fazer isso em santidade, correspondendo à santidade do próprio Deus.
E essa santidade nós não temos em nós, precisamos de vestimentas que Ele nos proporciona para isso. Linho fino, fala de pureza absoluta diante de Deus. E graças a Ele, Ele nos proporcionou isso na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único que realmente correspondia plenamente a essa condição de Deus. Ele é chamado de o Santo, Ele é o Santo. Ele é o único que vivia aqui na terra como ser humano em plena e absoluta santidade, correspondendo em tudo à vontade de Deus. E se nós precisamos a aplicação da água, ou seja, a aplicação da palavra de Deus para nos limpar, para nos banhar, para tirar os efeitos do pecado, o Senhor Jesus não. Se a palavra de Deus, como um banho, era aplicada à pessoa do Senhor Jesus, essa água saía tão limpo quanto na primeira aplicação. Quando a água é aplicada a um corpo totalmente sujo, o que sai depois é uma água suja. Assim é conosco. Mas no Senhor Jesus, a aplicação da água apenas demonstrava e evidenciava de uma maneira mais gloriosa ainda que Ele era santo, puro, limpo, que Ele correspondia em tudo aos requisitos da palavra de Deus. Continuando nesse dia da expiação, nos preparativos dos versículos 3 a 10, no versículo 5 nós vemos então que pela congregação dos filhos de Israel, ele tinha que tomar mais 2 bodes e mais um carneiro. Os 2 bodes novamente para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Eu gostaria de mencionar aqui que os 2 bodes são para expiação do pecado, não para expiações. Esses 2 bodes, um para o Senhor, outro para o povo, sobre os quais tinha que ser lançado a sorte. Esses 2 bodes, eles são considerados como uma expiação do pecado. Portanto, esses 2 bodes, eles nos mostram 2 aspectos, 2 lados diferentes da mesma coisa. O ato todo, tanto o sacrifício daquele um bode para o Senhor, como também o envio ao deserto, perfazia a expiação. Contudo, o segundo bode enviado ao deserto, ele nos mostra um aspecto que, sob a ótica do Novo Testamento e sob os seus efeitos causados, podemos chamar de substituição, embora esse termo não seja um termo bíblico. É um termo que descreve apenas muito bem a função desse bode e também aquilo que o Senhor Jesus fez em decorrência da expiação propriamente dita. Muito bem, nos versículos 6 a 10 nós temos ainda uma descrição geral e como o sorteio desses 2 bodes era feito, portanto provavelmente eram 2 bodes totalmente idênticos exteriormente e a sorte caía sobre um para o Senhor, sobre o outro para o povo, para ser bode emissário. Aquele bode que era enviado então vivo ao deserto. E o bode que era para fazer expiação pelo pecado do povo era para o Senhor. Isso é importante já gravarmos e termos em mente quando se trata daquele bode que era sacrificado. Era para o Senhor. Esse bode que representa principalmente o aspecto primordial da expiação para o Senhor. Expiação é, portanto, o aspecto desse dia voltado para Deus, para o Senhor, enquanto o aspecto do outro bode da substituição é mais voltado para o ser humano. Depois, nos versículos 6, 11 a 14, nós temos o sacrifício pelo sacerdote. Nos versículos 6 e 11 nos é dito que ele tinha que fazer chegar o novilho e degolar o novilho, ele tinha que sacrificar esse novilho, matá-lo,
por enquanto, ainda não era queimado sobre o altar, era só degolado e recolhido o sangue. Mas antes de Arão se aproximar de Deus com o sangue desse novilho, ele ainda tinha que fazer outra coisa. Ele tinha que pegar brasas do altar de ouro, do altar lá no lugar santo do tabernáculo, tirar incenso e levar isso diante do Senhor. Agora Arão entra. Ele entra no recinto chamado Santo dos Santos. O israelita, vendo Arão entrando, ele sabia, agora Arão entra na presença de Deus. Ele se apresenta diante de Deus. Será que ele vai sair? Muito bem. Mas o que acontece lá dentro é algo maravilhoso. Versículo 13, ele nos mostra que a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. Lembram? Expiação, expiar, tem a ver com cobrir, com tampar. Arão não podia estar na frente de Deus, na frente da Arca da Aliança, olhando para a glória de Deus. Porque, afinal das contas, a nuvem da glória de Deus apareceria sobre o propiciatório. Era visível exteriormente em cima do tabernáculo, aquela coluna de nuvem, mas dentro do Santo dos Santos, um lugar a princípio escuro, não havia iluminação ali, não havia nenhuma iluminação artificial. Contudo, ali estava a glória de Deus. E a glória de Deus ilumina. Ela expõe justamente toda a nossa incapacidade diante dele. E ainda Arão, estando nas vestes santas, brancas de linho, não podia estar ali. Então a nuvem de incenso, ela cobre a visão. Ela cobre, por um lado, a tampa, o propiciatório. Arão não pode vê-lo. E ela cobre Arão também. Arão está dentro dessa nuvem de incenso. E assim Deus, ele nos vê, ele vê você, ele vê a mim, em toda a glória, em toda a agradabilidade da pessoa do Senhor Jesus. Fomos feitos agradáveis a Ele no amado. Ele olha para você, para mim, ele vê Cristo, ele vê o cheiro suave de Cristo, ele vê as glórias de Cristo. Muito bem, aplicações disso para nós hoje. O Senhor Jesus é o único sem pecado. Ele é a proteção plena e perfeita para os que são dele. Podemos nos aproximar, mas a nuvem de incenso tem que estar ali. E essa nuvem de incenso, Êxodo capítulo 30, fala do Senhor Jesus. Os dois bodes para a expiação do pecado falam do Senhor Jesus também. Mas é um único sacrifício, como já falamos. Uma das coberturas do tabernáculo, inclusive, era feita de peles de cabras, representando assim perfeitamente o Senhor Jesus como aquele que é sem pecado e que cobre o santuário. O Senhor Jesus, ele se entregou também plenamente a Deus. Um carneiro era para o holocausto. Isso nós veremos no final desse dia da expiação. Ele se dedicou plenamente a Deus até a morte de cruz. E podemos trazer a Ele diante de Deus como objeto de nossa adoração. E somente a Ele. Nada de nós serve para adorar a Deus. O que Deus pode aceitar é a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus, ele também cumpriu a expiação empregando toda a sua força. Ele é precioso, assim como o novilho era um sacrifício superior, mais precioso do que, por exemplo, uma cabra. A preciosidade do Senhor Jesus, representado no incenso, é um aroma para Deus. Só que esse aroma se mostra, se evidencia quando o incenso é exposto às brasas do altar. Especialmente pelo fogo do juízo de Deus
o aroma agradável, a preciosidade do Senhor Jesus tem demonstrado ali na cruz do Gólgota. E Deus agora nos vê em Cristo. A nuvem de incenso cobria Arão e o propiciatório. Na sequência desse dia da expiação, temos no versículo 14 algo maravilhoso, algo precioso para cada um de nós. Versículo 14 nos mostra que o sangue do novilho tinha que ser espargido. Depois que Arão entrou com o incenso, agora ele pode sair ao lugar santo e entrar novamente com o sangue, para apresentar o sangue diante de Deus. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar ou espargir, lançar o sangue uma vez perante Deus sobre o propiciatório. Contudo, 7 vezes perante os homens, perante o propiciatório. Isso nos mostra agora que um caminho está aberto. O lugar perante o propiciatório, no chão, era por onde Arão se aproximava da arca, onde ele se aproximava do propiciatório. Indicava o caminho percorrido para chegar à presença de Deus. Esse caminho que até então não estava aberto, agora está aberto pelo sangue, o sangue que foi espargido. Contudo, diante de Deus é suficiente uma vez, não precisa de 7 vezes. E então Arão ele sai novamente do santuário. Também disso podemos aprender muita coisa para nós hoje. Deus está, por um lado, plenamente satisfeito, uma vez por todas. Não resta nada a fazer. Só Deus compreende também completamente o valor desse sangue de Cristo. Você não precisa fazer nada. Deus está satisfeito uma vez por todas. Você aceita isso para você? A sua salvação, ela está completa, imperdível. Nada e ninguém pode roubar isso de você. Deus está plenamente satisfeito. O sangue de Cristo está no santuário, está diante de Deus. O sangue de Cristo, no momento que foi feita essa expiação, se apresentou no santuário celestial. Não eram atos subsequentes, tão poucos. Não é que Cristo morreu na cruz do Gólgota, entrou na morte, depois ele apresentou o sangue dele no céu. Não. No momento do seu sacrifício, ele se apresentou com o sangue diante de Deus, uma vez por todas. O sangue espargido uma vez sobre o propiciatório nos mostra esse lado. Contudo, o caminho à presença de Deus agora está aberto, como dissemos, e é perfeitamente assegurado. Você e eu podemos ter certeza absoluta que esse caminho está aberto. O sangue foi espargido 7 vezes diante do propiciatório. Um número completo, um testemunho perfeito e completo. Deus está satisfeito. Continuando nesse dia da expiação, nos versículos 15 a 20 agora, chegamos ao bode que era para o Senhor. Lembramos, no versículo 5, Arão havia tomado esses 2 bodes, ele já vestido com as suas vestes santas também, banhado, e ele lançou sorte sobre esses bodes para ver qual era o sacrifício morto e qual era o sacrifício vivo. Qual era para ser sacrificado e imolado para o Senhor e qual era ser o bode emissário enviado vivo ao deserto com os pecados do povo. Muito bem, então esse bode pelo Senhor tinha que ser degolado, tinha que ser imolado, tinha que ser morto. Arão está frente a frente com o preço necessário para que expiação pudesse ser feita. Arão se depara com a morte. E a morte está
frente a frente, face a face, palpável. Arão, ele tem que tomar a faca, ele tem que imolar esse animal. Também ali, ele recolhe o sangue. Novamente, ele vê o sangue. E ele tem que entrar com esse sangue no santuário e fazer a mesma coisa que ele fez com o sangue do novilho. Fará com o seu sangue, diz o versículo 15, como fez com o sangue do novilho. Exatamente igual. Portanto, novamente, ele tem que espargir uma vez perante Deus sobre o propiciatório e 7 vezes perante os homens, perante o propiciatório. Mostrando novamente que o caminho está aberto. A aplicação é a mesma que já vimos com o sangue do novilho. Não precisamos entrar novamente nesses detalhes. Podemos apenas afirmar que Arão, depois disso, ele pode sair do santuário. A expiação está em curso, está sendo feita diante de Deus já por completo e um testemunho perfeito perante os homens. Podemos afirmar a partir daí também que o sangue do bode e o sangue do novilho, embora um valor diferente de cada animal, tinham o mesmo valor e o mesmo efeito diante de Deus. Sim, Deus está plenamente satisfeito uma vez por todas. Só Ele compreende de fato o valor desse sangue de Cristo. E é por isso também que podemos apresentar a Ele Cristo e nada mais e nada menos. O caminho à presença de Deus está aberto, perfeitamente assegurado. O véu se rasgou. E esse rasgar do véu aconteceu imediatamente quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Gólgota. Quando ele pôde dizer está consumado, o véu se rasgou. Um ato imediato. Não são atos subsequentes de Cristo, como já dissemos. Ele não se apresentou dias depois com o seu sangue no santuário celestial. Não, a expiação foi feita naquele momento, perfeita e absolutamente. E isso tampouco depende de nós, nem de nossa compreensão. Um pode ter uma compreensão maior do sacrifício de Cristo. Pode ter a compreensão no valor de um novilho nessa figura. Outros, e muitos outros, talvez tenham apenas a compreensão menor desse sacrifício, como um bode. Aquele bode pelo povo, mas que era para o Senhor. E os dois tinham o mesmo efeito. Uma obra completa. Lemos aqui que todas as imundícias, todos os pecados, todas as transgressões foram abrangidos. Muito bem. Continuando nesse sacrifício pelo povo, no versículo 17, a expiação foi feita aonde? No santuário. E diz explicitamente aqui que nenhum homem podia estar na tenda da congregação quando Arão entrasse ali para fazer expiação no santuário. Vemos o lugar onde isso é feito. É no santuário, na presença de Deus. Não é na frente dos homens. Depois, no versículo 18, Arão ele sai para fora do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, fecha o véu, e ele está agora no lugar santo, frente ao altar de ouro, de onde provinha o incenso, e ele tem que aplicar o sangue do novilho e o sangue do bode como uma única coisa às pontas do altar, e espargir isso 7 vezes sobre o altar. E fazendo isto, então, a expiação é finalizada. O aspecto específico da expiação é finalizado. Nós veremos o outro aspecto já aludido da substituição logo mais. Ambos juntos formam o conjunto da expiação. Lembrem-se que isso era o propósito de Deus lá no início. Nos dois bodes. Os dois bodes eram para expiação do pecado. Contudo, o aspecto restrito da expiação agora está finalizada, está feita. Apenas Deus tem que nos mostrar, naquele segundo bode, ainda um outro aspecto importante também,
para nós, para você e para eu. A vida nos é assegurada pelo sangue. Vida pela morte. Nenhum homem na tenda. A expiação é feita no santuário. Deus está plenamente satisfeito. E todos os seus santos requisitos encontraram a sua devida resposta, justamente ali no santuário. O Senhor Jesus, ele correspondeu, ele deu a resposta a todos os requisitos de Deus. Ele não deixou nada em aberto. Ele não deixou nada imperfeito. Ele não deixou nada sem fazer. Ele fez uma obra completa. E no santuário. Você realmente pensa que algo que é feito no santuário, pelo próprio sumo sacerdote, pelo próprio Senhor Jesus, poderia ser menos do que perfeito? Você acha que ainda resta alguma coisa para você acrescentar a esta obra de Cristo? Impossível. Deus plenamente satisfeito. Nenhum homem podia estar naquele lugar, junto com Arão. Nenhum sacerdote, nenhum levita, menos ainda algum do povo. Impossível também. Isso nos remete claramente àquelas 3 horas de trevas, quando o Senhor Jesus está a sós com Deus. Ele estava ali no juízo de Deus, por você e por mim. Ele está correspondendo aos santos requisitos de Deus. Ele, o puro, o santo, ele está sendo julgado por Deus. Imerecidamente. Mas de uma maneira tão horrível, de uma maneira tão grave, de uma maneira tão impactante, que nenhum homem podia estar presente naquele momento. Nenhum. Ninguém podia assistir a essa obra, aquilo que acontecia naquelas 3 horas de trevas. Mas sim, o sangue testifica diante de Deus, e no caminho espargido, que o caminho está aberto, que a obra foi completa, que o juízo passou. O caminho a Deus está aberto. A adoração agora é possível. Sacrifícios espirituais são possíveis e aceitáveis diante de Deus. Um testemunho pleno da eficácia da obra de Cristo também está sendo apresentado no lugar santo, aspergido 7 vezes sobre o altar de ouro. Deus aceita a minha adoração. Mas somente sobre as brasas que ele colocou, que ele incendiou. Sobre o fogo que ele incendiou. Que é o fogo a qual Cristo foi exposto nas 3 horas de trevas. É esse fogo que deixa exalar aquele cheiro suave do incenso diante de Deus. É esse fogo que atingiu a Cristo, sobre o qual podemos apresentar esse incenso, que é a pessoa de Cristo e o seu aroma agradável. Muito bem, agora temos de novo aqueles 2 bodes, um já foi sacrificado, um outro sobrou, e nos versículos 21 a 22 desse capítulo, temos agora o bode emissário. Algumas traduções bíblicas o chamam de bode Azazel, e alguns até consideram isso um nome próprio, mas nós veremos que tem um significado específico. Essa expressão hebraica, ela é derivada, na verdade, de 2 palavras. Essas 2 palavras são es e azel. Es é uma cabra feminina. E é interessante que nesse capítulo 16 e também em um outro lugar nas Escrituras, no Antigo Testamento, a palavra feminina da cabra,
que é justamente o animal geralmente utilizado lá em Levítico 4, 5, nos sacrifícios pelo pecado. É o animal utilizado nesses sacrifícios pelo pecado, pela culpa. Tem um destaque especial, a cabra. Aqui é utilizado na forma feminina, contudo com uma conotação de um bode, de um animal masculino. E a palavra azel é uma derivação de um verbo que significa partir, demitir ou virar. Então, azazel, ou bode emissário, significa o bode que vai partir, o bode que será demitido, o bode que vira as costas, o bode que é enviado embora. Uma outra explicação, dada até por alguns rabinos judaicos dos tempos antigos, e também por estudiosos da língua hebraica, é que se trata, em seu conjunto, azazel, ezazel, de uma palavra hebraica antiga, muito rara, poucas vezes utilizada, que significa afastamento ou eliminação total, um afastamento total. E ambas as explicações condizem muito bem com a figura desse bode emissário da descrição dada nos versículos 20 e 21. Eu vou, para economizar um pouco de tempo, apenas mencionar rapidamente que existe uma outra explicação e ela não condiz, que liga essa palavra Azazel como um nome próprio ao nome de um demônio e, infelizmente, até mesmo alguns judeus hoje em dia pensam assim, que é visível na tradução que eles fizeram, inclusive ao português, que esse bode seria enviado a Azazel. Não, o texto nos diz claramente, é enviado como Azazel, na condição de um Azazel, de um Ezazel, de um bode que parte, um bode que é demitido, um bode que vira as costas para o acampamento e vai embora para o deserto, um bode que afasta, que elimina totalmente. Esse é o significado aqui. Esse bode enviado ao deserto, os pecados são confessados sobre ele em sua totalidade. Não tem nada o que sobra. Todas as iniquidades, todas as transgressões e todos os pecados. Depois disso, ele é enviado ao deserto. E ele é deixado no deserto. Ele não volta mais. E é interessante que os judeus, para assegurar isso, depois que o templo foi construído durante séculos, quando eles anualmente festejaram esse grande dia da expiação, para garantir que esse bode de fato nunca mais voltasse, eles o levaram para fora de Jerusalém, ao deserto da Judeia. Eles levaram esse bode a um penhasco alto e de lá o empurraram um precipício abaixo para assegurar que ele de fato nunca mais voltasse. Ele era enviado ao deserto. Nunca mais voltava. Aplicações disso para hoje. O termo grande em destaque aqui é substituição. Isso é um conceito importantíssimo que precisamos compreender. É algo que é importante realmente e que poucos, infelizmente poucos hoje compreendem de fato. E não compreendendo esse fato da substituição, isso faz com que doutrinas estranhas surjam no meio da cristandade e tem surgido. O tempo está rapidamente passando, já estamos a 1 hora juntos e eu peço um pouco mais de paciência de vocês, talvez mais uns 10 minutinhos. Substituição, ela é feita pelos muitos e não por todos. Para isso podemos comparar várias passagens e eu gostaria que vocês fizessem isso em suas casas, que realmente confiram estas passagens. Podemos talvez ler apenas uma dessas, de Hebreus capítulo 9, 28. Nesse versículo
28 do capítulo 9 de Hebreus nos diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Muito bem, a palavra muitos. Em Marcos 10, 45 e Mateus 10, 28, principalmente, no grego é utilizado uma palavrinha que é anti, ou significa no lugar de, em substituição de, e não significa para ou por alguém. Ele o fez pelos muitos, no lugar dos muitos, a substituição. O Senhor Jesus, ele carregou sobre si, agora prestem bem atenção, ele carregou sobre si somente os pecados daqueles que são dele. Mas como você vai dizer? A obra de Cristo não é para todos? Já já vamos ver que a abrangência da obra de Cristo é para todos. Mas a atribuição da obra de Cristo, a atribuição daquilo que foi feito lá no Gólgota, é somente para os muitos. Somente aquele que aceita Cristo como seu Salvador, que aceita que Cristo morreu lá na cruz do Gólgota por mim, que eu precisava sofrer aquela morte, eu não podia, nós já vimos tudo isso, mas Cristo o fez. Ele carregou os pecados daqueles que são dele. Ele carregou os pecados dos filhos de Israel. E isso em sua plenitude, não sobrou nada. Vimos todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os seus pecados sobre ele. Não restou nada. Eu peco, você peca, sim, também como cristão. Mas isso não faz com que você perca a sua salvação. Jamais. A salvação ela é absolutamente segura. O Senhor Jesus levou sobre si os seus pecados e os carregou para longe. Ele os afastou. Os pecados passados, presentes e futuros, que para ele naquele momento, enquanto para nós, que nem estávamos vivos, tudo ainda era futuro, para ele já era feito. Passado, presente, futuro nosso, em um momento, naquelas 3 horas de trevas, julgados sobre ele. Carregou todos. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Nas outras passagens mais que também vocês confiram, por favor, em suas casas, em suas próprias Bíblias. É um fato tão maravilhoso. É esse fato da substituição representado nesse bode emissário que vai ao deserto e não volta. Ele leva os pecados embora, eles não voltam nunca mais. Ele não deixou pecados lá no acampamento. Ele levou todos. Todo é exclusivo. Todo exclui qualquer coisa que não seja tudo. Não sobra nada. Tudo é tudo. Inclui tudo. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Você pode viajar para o Oriente, para leste, para leste, para leste, ou para oeste, para oeste, para oeste, você nunca vai chegar ao seu destino. Ao contrário de ir para o norte ou para o sul, onde você chega a um ponto que você tem que voltar para novamente poder ir a norte, por exemplo. Mas Oriente ou Ocidente é uma distância indefinida. Muito bem. O outro lado agora é justamente o aspecto já cumprido, a expiação. Expiação é o caminho aberto para Deus. Você e eu podemos nos apresentar diante de Deus. Para você e para mim, que aceitamos a Cristo e a obra dele de expiação sobre a cruz do Gólgota, ele se tornou o substituto. Ele carregou o seu e o meu pecado para sempre. Se nós pecamos agora, é uma outra história. O que acontece então, isso apenas rapidamente, pincelando, é que a nossa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, é interrompida. Não temos mais a alegria da salvação, o usufruto
de toda essa obra de Cristo, de todas essas bênçãos nos é tomada e precisamos uma restauração nesse estado de prático do usufruto da nossa posição que temos diante de Deus. Mas essa posição, ela é líquida e certa porque não repousa em nós. Ela não depende dos nossos atos, ela depende de um único ato que foi feito lá na cruz do Gólgota por meio do Senhor Jesus. Ele se tornou seu substituto. Quando agora me aproximo de Deus, estou no valor dele diante de Deus. O incenso, o aroma agradável de Cristo está se interpondo entre mim e Deus, e a glória de Deus está fazendo a conexão que era impossível. Muito bem. A expiação abriu o caminho. O pecador, ele pode vir agora. Portanto, no aspecto restrito da expiação, nós vemos também a oferta da parte de Deus é feita para todos. Se dirige a todos. Todos podem vir, mas nem todos vêm. Os muitos que vêm, para esses, Cristo fez a substituição. Os seus pecados ele levou. Temos um versículo em Romanos 3, versículo 22, que esclarece isso bem. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, é o aspecto da expiação. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo é oferecido a todos, para todos, mas sobre todos os que creem. Esse é o aspecto da substituição. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo está apenas sobre, aplicada, atribuída àqueles que creem. Porque não há diferença. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo está sobre todos os que creem, mas apenas para todos. Oferecida a todos, mas aplicada, atribuída, o valor, o efeito atribuído apenas àqueles que creem. Não é difícil de compreender isso, mas isso te dá uma tranquilidade, um descanso de fato. Muito bem, agora estamos chegando ao fim, as ações finais. Arão entra de novo, troca de roupas, depois de se banhar, ele tira aquelas vestes santas e agora ele pode vestir todas aquelas vestes de sua glória e se apresentar assim. Arão sai agora do santuário e oferece um novo holocausto. Baseado na expiação, um novo holocausto é possível. Deus aceita os sacrifícios e é possível se aproximar de Deus, se chegar a Ele. Os 2 carneiros são oferecidos em holocausto, um por Arão, um pelo povo. Em Números 29 nos mostra que outros animais mais foram sacrificados depois disso. O novo ciclo de sacrifícios se inicia. Essas ações finais, nos versículos 26 a 28, ainda nos mostram que o homem que levou o bode emissário, ele tem que se banhar também, e o que sobrou do novilho e do bode da expiação, agora é queimado. Contudo também, carne, peles, esterco, tudo é queimado, e o que sobra é apenas um punhado de cinzas. O homem que fez a queima se banha. A obra da expiação é uma obra completa. Se você agora aplica a palavra de Deus e todos os santos requisitos de Deus revelados em sua palavra a essa obra de Cristo, você vai ver, sobrou nada para fazer. Tudo está completo, tudo corresponde perfeitamente aos requisitos divinos. Aquela palavra maravilhosa que soa pela eternidade. Consumado está. O Senhor Jesus consumou a obra. Ele o fez. Depois temos ainda algumas disposições finais nos versículos 29 a 34. O afligir das almas nos mostra que temos que ter uma profunda impressão a respeito do valor, a respeito do preço
que o Senhor Jesus teve que pagar pela expiação? Você tem essa profunda impressão? Quanto custou a expiação por você ao Senhor Jesus? Nenhum trabalho podia ser feito naquele dia. A obra está completa. Completa, nada a acrescentar, uma plena segurança. Você não pode e não precisa fazer mais nada. O que você pode fazer agora é corresponder a isso, dar uma resposta de amor ao seu Salvador, fazer aquilo que apraz a Ele por gratidão, não para adquirir alguma coisa. Não, você está diante de Deus agora no valor da obra da expiação feita. Você não está fazendo mais expiação, uma vez por todas. E está reservado um descanso, um repouso para os que creram. Para os que creram, para os outros não. O descanso que nos aguarda é para quem crê. Você creu ou você ainda é perdido? Você ainda está em seus pecados? Sem que você pode dizer que o Senhor Jesus se tornou o seu substituto? A obra da expiação está ali por você também. Aceita-o para ele ser o seu substituto. Para você estar por detrás, coberto pelo sangue de Cristo. Muito bem, é um estatuto perpétuo, uma segurança eterna. E algo para ser lembrado para sempre. E uma pergunta séria também. Quantas vezes nós nos lembramos desse feito? Nós temos o grande privilégio, segundo o Novo Testamento, de fazer isso todos os primeiros dias da semana. A todos os domingos, todos os dias que pertencem ao Senhor. Você o faz? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Então a expiação foi aplicada a você. Ele se tornou seu substituto. E agora? Você responde a Ele? Você lembra dele por meio daquela instituição dos emblemas da ceia do Senhor, a mesa do Senhor todos os primeiros dias da semana? E se você não o faz, por que não? Será que você não se banhou naquela água da palavra de Deus? Você não colocou as vestes santas de linho? Por que não? Qual que é o que impede você? Quantas vezes nos lembramos dele? Tanto que ele quer? Ou apenas uma vez por mês, uma vez por ano? Muito pouco. Muito pouco. Ele quer que nos lembramos dele pelo menos desta forma a cada primeiro dia da semana. O livro de Atos nos mostra isso claramente. Estamos terminando e vamos terminar com essa palavra grandiosa, maravilhosa que está ali. Tetelestai, o Senhor Jesus assim exclamou na cruz do Gólgota. Consumado está. Muito obrigado por terem nos assistido. Peço desculpas que passei um pouco do tempo. Espero que realmente tenha servido para que isso seja ainda uma bênção para cada um de nós. E nós estaríamos muito contentes de poder contar com vocês novamente, então, na próxima palestra, que ainda vai percorrer sobre esse dia da expiação, nos mostrando alguns aspectos a mais e com mais profundidade, com mais detalhes. Muito obrigado, então, e até a próxima palestra. Foi muito bom estar com você. Espero que você tenha apreciado o conteúdo desta palestra e nos vemos na próxima. Até amanhã!